No vídeo de hoje, continuamos contando a história de Maximiliano I, o último imperador do México. Esta é a segunda e última parte da sua biografia, e se você ainda não viu a primeira, é só clicar aqui para conhecer a sua emocionante e incrível história desde o princípio e sem perder nenhum detalhe. Durante a viagem ao seu novo império, Maximiliano desenha os uniformes da Guarda Imperial, inspirando-se em Schönbrunn, o palácio onde cresceu. Ele também redige uma nova constituição para o México. Enquanto isso, no país que ele espera, existe uma guerra civil há décadas. O presidente da República, Benito Juárez, tem um único objetivo, que é um México com um governo democrático e independente. Benito Juárez é oriundo de um dos setores mais marginados da sociedade. Ele era indígena e órfão, que só aprendeu a ler quando já era adolescente. Acabou estudando leis e descobriu que era um fervoroso liberal. Pregava valores de liberdade, igualdade e justiça para a sociedade mexicana. Paradoxalmente, tanto Benito Juárez quanto Maximiliano compartilhavam as mesmas ideias liberais, e os dois estavam contra uma igreja politicamente poderosa. Maximiliano desejava uma monarquia constitucional e ilustrada, onde os representantes do povo tenham lugar e direito à voz no parlamento. E antes de chegar ao México, Maximiliano, um homem de caráter conciliador, envia uma proposta para Benito Juárez, propondo que ele seja um dos seus ministros. Benito Juárez, que se sente o legítimo presidente do México, se ofende e recusa qualquer negociação com Maximiliano. Depois de 6 semanas de viagem, a fragata Novara chega ao porto de Veracruz, no dia 28 de maio de 1864. Na sua chegada, os imperadores ficaram muito decepcionados, porque apesar de terem sido recebidos com grande entusiasmo pelos conservadores do país, eles não viram a massa. O povo mexicano não foi recebê-los como novos imperadores. Dizem que Charlotte chorou de tristeza e decepção. Eles continuaram a viagem por terra em direção à cidade do México e se instalam no Palácio do Governo, que estava completamente arruinado. Inclusive, Maximiliano teve que dormir a sua primeira noite no México em cima de uma mesa de sinuca, porque a cama estava completamente estragada, cheia de insetos e em péssimo estado. Ele decidiu fazer da sua residência oficial o Palácio de Chapultepec, e o Palácio do Governo, depois de uma reforma, seria o seu local de trabalho. Os novos imperadores, totalmente liberais, começaram a governar, promovendo principalmente o desenvolvimento econômico e social do país. Uma das suas primeiras medidas como imperador foi restringir as horas de trabalho a 8 horas e aboliu totalmente o trabalho infantil. Ele também cancelou todas as dívidas acima de 10 pesos para os camponeses, restaurou o direito à propriedade comum e proibiu toda e qualquer forma de castigo corporal que havia na época. A imperatriz Charlotte não se limitou somente a exercer um cargo de esposa de imperador. Ela também tomou as rédeas. Era uma mulher de caráter decidido. Tomou várias medidas para impulsar o transporte a vapor e o telégrafo. E também fundou um conservatório de música e uma escola de pintura. Organizou várias galas e festas benéficas para arrecadar dinheiro entre a alta sociedade mexicana para construir creches e asilos. Ela se interessou muito pela cultura mexicana, aprendendo seu idioma e costumes. Ela desejava realmente ser uma mexicana. Inclusive, queria e gostava de ser chamada de Imperatriz Carlota. Naturalmente, as políticas dos novos imperadores chocaram diretamente com os interesses de quem haviam colocado eles no trono mexicano. Maximiliano continuou com as medidas e reformas que Benito Juárez já havia decretado. Uma delas era a liberdade de culto e a expropriação de propriedades da Igreja Católica, e isso enfureceu ao clero, que apoiou a monarquia esperando que Maximiliano anulasse essa lei e devolvesse os bens à Igreja. Maximiliano viajou pelo país para conhecê-lo melhor, às vezes a cavalo e muitas vezes de incógnito, certificando-se cada vez mais de o quanto Napoleão III o havia enganado. Ele explora um país em guerra e em extrema pobreza.
Desde a conquista espanhola, os indígenas sempre foram muito maltratados e usados como mão de obra. E depois da independência mexicana, em 1810, eles não receberam um tratamento muito melhor. Maximiliano redige leis para proteger e acabar com a severa exploração que o povo indígena estava submetido. Mas, infelizmente, a maior parte deles não pode ler, nem ter conhecimento dessas leis e direito. De acordo com a historiadora mexicana Amparo Gómez Tepechiquapan, do Museu Nacional de História, muitas das leis que Maximiliano implementou não saíram do papel enquanto ele era o imperador, mas elas acabaram sendo retomadas por futuros governos. Uma delas foi a Lei de Educação Gratuita e Laica para Todos. Mais uma vez, as medidas e leis do imperador chocam diretamente com os interesses daqueles que o haviam colocado no poder, grandes latifundiários e proprietários de minas. A situação de Maximiliano era a seguinte: ele era um monarca altamente liberal, o que deixou aqueles que o puseram no poder totalmente decepcionados e que, consequentemente, retiraram todo o seu apoio ao imperador. E, por outro lado, estavam os liberais do país, que eram republicanos e não queriam, de forma alguma, uma monarquia estrangeira governando o México. Dessa forma, Maximiliano ficou numa situação muito complicada, perdendo todos os apoios que tinha e ganhando cada vez mais inimigos. 1 ano e meio após a sua chegada ao México, Maximiliano continuava governando. Porém, com o fim da Guerra Civil Americana, os Estados Unidos puderam finalmente ajudar os mexicanos republicanos e acabar com a monarquia estrangeira, fazendo valer a doutrina Monroe, que é a América para os americanos. Isso acabou representando enormes gastos para o exército de Napoleão III, que era realmente quem garantia a segurança da monarquia mexicana. Cansado, Napoleão III decidiu que ia retirar todas as suas tropas do México e diz a Maximiliano que deve abdicar. Maximiliano se vê totalmente acurralado e pensa em abdicar do trono, mas a sua esposa Carlota não aceita. Ela arruma as malas e parte para a Europa para negociar diretamente com o Papa e com Napoleão III, para continuar com seu império no México. Antes de partir, ela deixa uma carta para o seu marido. Abdicar somente está permitido aos anciãos e aos dementes, não a um príncipe de 34 anos, forte, poderoso e cheio de esperanças para o futuro. Ao chegar na Europa, Carlota tenta repetidas vezes uma audiência com Napoleão III, que finalmente a atende e diz a ela que não pode fazer nada para continuar apoiando o império. Ela também se dirige ao Vaticano e, depois de muita insistência, foi recebida pelo Papa. Mas ele também diz que não pode continuar apoiando o império. Essas negativas foram um tremendo golpe para Carlota, que já apresentava sinais de que estava perdendo a sua saúde mental, se comportando de maneira estranha, desesperada e com uma forte mania de perseguição. Ela pensava e afirmava que a sua comida estava envenenada, negando-se a comer e a beber. E com o tempo, o seu estado só foi ficando ainda mais crítico e preocupante. Enquanto isso, Maximiliano sozinho no México é pressionado pelo exército inimigo, que se aproxima cada vez mais. Ele foge da capital para a cidade de Querétaro, tenta negociar a paz com Benito Juárez, mas ele nunca recebe uma resposta. Agora, ele está pensando se regressa à Europa ou continua no México, aguentando uma situação já insuportável. Acaba mandando um telegrama para sua mãe, o qual ela responde apelando à sua honra e exortando-lhe que continue no seu posto de imperador. Em abril de 1867, a cidade de Querétaro, uma das últimas cidades que ainda é leal ao imperador, foi totalmente rodeada pelas tropas inimigas. Maximiliano acaba sendo traído por um dos seus generais e o exército republicano invade a cidade no dia 15 de maio de 1867. Maximiliano finalmente se rende e entrega sua espada a Escovedo, o general das tropas republicanas. Juntamente com 2 dos seus generais, Miguel Miramón e Tomás Mejía, Maximiliano é processado e condenado à morte por pelotão de fuzilamento. Maximiliano estava doente e nem compareceu ao seu julgamento. Dizem que quando eles estavam presos, o general Miguel Miramón disse o seguinte para o imperador: "Se eu tivesse ouvido os conselhos da minha mulher, eu não estaria nessa situação." E Maximiliano respondeu: "Amigo,
Eu estou nessa situação justamente por ter escutado os conselhos da minha mulher. Houve apelação diplomática para evitar a morte de Maximiliano, e isso retrasou alguns dias a execução. Benito Juárez recebeu vários pedidos de clemência de várias casas e cortes europeias, solicitando que Maximiliano fosse liberado e enviado de volta à Áustria. Benito Juárez não cedeu, já que sabia muito bem o que Maximiliano significava para sua causa. Deixar Maximiliano com vida representava um enorme perigo para a República e para o seu governo. Para Benito Juárez, o imperador deveria ser executado. Somente assim ele acabaria de uma vez por todas com as ideias conservadoras no seu país. O imperador austríaco Francisco José quis ajudar o seu irmão enviando tropas, porém foi impedido, já que os Estados Unidos ameaçaram com uma guerra. Finalmente, Maximiliano foi executado no dia 19 de junho de 1867, junto aos seus generais, na cidade de Querétaro. Maximiliano pediu que escolhessem bons atiradores e que disparassem diretamente ao seu coração e não danificassem o seu rosto para que sua mãe pudesse reconhecer o seu cadáver. Antes de ser executado, ele entregou uma moeda de ouro a cada um dos seus atiradores e as suas últimas palavras foram as seguintes: "Perdoo a todos, e a todos peço perdão, que o meu sangue seja derramado pelo bem desse país. Morrerei por uma causa justa, pela independência e liberdade do México. Que o meu sangue cele as desgraças da minha nova pátria. Viva o México!" O cadáver de Maximiliano foi colocado dentro de um caixão comum, com muita dificuldade, e ficou com os pés para fora. Ele media quase 1,90 m, bastante alto para o padrão comum do povo mexicano, e o seu caixão era pequeno para ele. Enquanto o imperador estava vivo, Benito Juárez sempre recusou qualquer encontro ou negociação com Maximiliano, porém quis ver o seu cadáver, e ao vê-lo, unicamente fez o seguinte comentário: "Imaginei que fosse mais alto." Benito Juárez continuou como presidente do México até a sua morte, em 18 de julho de 1872. O corpo de Maximiliano foi enviado para o convento dos Capuchinhas e foi embalsamado pelo Dr. Vicente Licea. O processo demorou uma semana e ficou muito mal feito. No caminho para a capital, a carroça que levava o corpo virou quando atravessava um riacho e o cadáver ficou completamente encharcado. O corpo chegou à capital em péssimas condições 214 dias depois, e Benito Juárez ordenou um novo embalsamamento. Finalmente, os restos mortais de Maximiliano foram enviados à Áustria, na fragata Novara, a mesma que o trouxe para começar a sua aventura como imperador mexicano 3 anos atrás. Ao chegar na Áustria, a sua mãe, Sofia, só exclamava que aquele não era o seu filho. Depois de 2 embalsamamentos e vários meses de viagem, o corpo chegou completamente reconhecível. No dia 18 de janeiro de 1868, Maximiliano finalmente recebeu sepultura na cripta imperial dos Capuchinhas em Viena. Carlota enlouqueceu completamente ao tomar notícia da execução do seu marido. Passou 60 anos confinada e faleceu no dia 19 de janeiro de 1927, aos 86 anos. Um pouco antes de ser executado, Maximiliano envia para sua mãe um anel e as seguintes palavras: "Querida mãe, um amigo levará para a senhora, juntamente com essas linhas, o anel que eu usei diariamente. Contém um cacho de cabelo da bem-aventurada Amélia de Bragança. É uma lembrança para a senhora." Reza a lenda que Maximiliano não morreu fuzilado, e sim que ele foi perdoado por Benito Juárez, que fingiu a sua execução. Dizem que tanto Benito Juárez quanto Maximiliano eram maçons, e as leis maçônicas proibiam terminantemente que um membro acabasse com a vida do outro. Desta forma, Benito Juárez publicou um comunicado vago de que o arquiduque Fernando Maximiliano José da Áustria havia sido feito justo pelas armas, e em segredo concedeu um salvo-conduto a ele para que pudesse escapar. Em troca, Maximiliano nunca revelaria sua verdadeira identidade. Benito Juárez fingiu a execução de Maximiliano para matar o imperador,
mas não o homem. Alguns historiadores dizem que existem várias razões que sustentam essa afirmação. Por exemplo, o pelotão de fuzilamento recebeu a ordem de trazer soldados do norte do México, que não conheciam Maximiliano. Outra irregularidade é que naquela época a fotografia já era bastante conhecida, e esse evento foi muito importante. Era o fuzilamento de um imperador, e não existe nenhuma fotografia desse evento, somente ilustrações. Isso foi assim porque quem foi executado no lugar de Maximiliano foi outra pessoa. Outro dado curioso é o tempo que passou entre a morte de Maximiliano e a devolução dos seus restos mortais para a família austríaca, que reclamava incessantemente que devolvessem o corpo, e o país mexicano sempre respondia que por motivos de força maior não era possível enviar o corpo de Maximiliano. A chegada de Justo Armas coincide com a execução de Maximiliano, e os primeiros registros oficiais que se tem da sua presença em El Salvador foi quando ele fez uma doação para as festividades locais, em 1870. Culto, elegante e muito educado, que logo se tornou um personagem muito apreciado na alta sociedade salvadorenha. E era impressionante a semelhança que havia entre ele e o ex-imperador do México. Ele foi acolhido na casa de Gregório Arbizu, vice-presidente de El Salvador, que também era maçom. Desde então e até a sua morte, Justo Armas foi assessor de todos os presidentes do país e se encarregou dos protocolos do Estado e de dirigir os serviços de banquetes diplomáticos. Justo Armas chamava a atenção porque sempre ia elegante e muito bem vestido, porém nunca usava sapato. Quando perguntavam para ele por que ele sempre ia descalço, ele sempre respondia que esteve ameaçado por um grave perigo de morte e, sem nenhuma esperança de ser salvo, prometeu à Virgem que ficaria descalço pelo resto da vida se ela o livrasse daquela situação. Quando perguntavam de onde ele vinha, ele sempre dizia que não gostava de falar do seu passado e que foi o único sobrevivente de um naufrágio, do qual não existe nenhum registro. Os boatos de que Justo Armas era Maximiliano já corriam por toda a América Central e México, e muitos investigadores começaram a desconfiar que isso era verdade. Havia muitos fatores que ligavam os dois homens. O principal deles era que Justo Armas tinha dentro da sua casa objetos pessoais de Maximiliano, como talheres e louças. Foi realizado um estudo para comparar a caligrafia de Justo Armas com a de Maximiliano, no estado da Flórida, que confirmou que era a mesma letra. E também um estudo crâniofacial comprovou que eles eram a mesma pessoa. Mas esta é só uma lenda, sem nenhuma comprovação oficial. E apesar de que ambos existiram, não podemos afirmar que Justo Armas era Maximiliano. O que é certo é que muitos gostam da ideia de que o último imperador do México finalmente escapou do seu horrível destino e viveu uma vida tranquila e sossegada e morreu em paz em 1936, aos 104 anos de idade.